Olá, tudo bem? Sou mais uma vez aqui com uma palavra de Deus para o seu coração. Creio que Deus tem uma palavra, muito boa para você no dia de hoje. Creio que Deus tem algo, para você, uma resposta para você no dia de hoje. Creio que ao assistir esse vídeo, se você tiver com o coração sensível a escutar a voz de Deus, creio que você vai conseguir escutar a resposta dele, E é sobre isso que a gente, vai falar hoje, que é Deus responde, Deus escuta nossas orações. Deus a todo momento, Ele está olhando para nós, Então Deus nunca nos abandona, Deus nunca, deixa de cuidar de um filho. Então muitas das vezes a gente fica, com o coração ansioso, fica impaciente, porque parece que Deus não nos responde, Deus não escuta nossas orações. Parece que a gente jejua, ora, clama, e parece que Deus não responde. Então eu tenho uma palavra, para consolar o seu coração, que é Deus responde sim. Deus a todo momento Ele está conosco, nos cuidando, nos livrando. Então que possamos realmente, colocar, nosso coração e descansar em Deus, que a resposta virá no momento certo, no momento perfeito de Deus, amém? Então gostaria de compartilhar um versículo, na Bíblia, que é em Salmos 13, versículo 1 ao versículo 6. Salmos 13, do 1 ao 6. Amém? Vou ler, tá? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e me responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o inimigo não diga: prevalecerei contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confie na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém? Aqui é um salmo, do rei Davi, onde que chega um momento ali, ele pensa que, Deus ele não está com ele, não está escutando, não está vendo, o que ele está passando, e ele faz essa oração, essa súplica aqui, para que Deus, olhe para ele, ajude ele, naquele momento, Só que a gente sabe que Deus era a todo momento com Davi, Então Deus sempre estava ali, suprindo todas as necessidades, ajudando Davi, desde o momento onde ele era um cuidador de ovelhas, até onde ele derrotou gigantes, até onde ele fez rei, se fez rei. Então Deus sempre estava com ele, A nenhum momento ali Deus, abandonou Davi. Só que Davi, pelo momento ali de ansiedade, de impaciência, de frustração, de pessoa que já não estava na presença de Deus, Deus não via mais ele, mas pelo contrário, Deus sempre estava com ele. A gente tem uma história meio parecida que é de Jó, onde que Jó perde tudo, perde amigos, perde, riquezas, perde família, perde tudo, E chega um momento que ele não aguenta mais e vai, aos pés da cruz desabafar e fala assim: Deus, parece que o Senhor não está comigo, parece que o Senhor não vê o meu sofrimento, Parece, cadê o Senhor, que não me ajuda, E a gente bem sabe da história de Jó, onde que o inimigo estava rondando ali, a casa de Jó, e ele, só vou ver se esse cara é bom mesmo, se ele é um temente a Deus mesmo, vou tirar tudo dele,
né? Para ver se ele continua a ter essa fé que ele tem aí, né? E foi isso que o inimigo fez. Ele pegou, né? Tirou tudo de Jó, né? Mas Deus estava vendo também, né? Deus estava protegendo Jó e falou assim: você pode tirar tudo de Jó, né? Menos a vida dele. Então Deus estava ali, né, com ele a todo momento, né? Deus sabia que Jó, né, tinha um coração, né, bom, né, um coração que suportaria tudo aquilo ali e continuaria, né, na presença de Deus, né? Mas teve um processo, né? Coisas aconteceram, né? Aconteceu tudo, uma história em volta disso, né? Até Jó, né, sair daquela situação. Então não foi do dia para a noite, em segundos, em minutos, em horas, né, que houve uma mudança, né? Houve uma mudança quando Jó estava preparado, né, para que havesse aquela mudança. Quando o coração de Jó, né, tivesse um coração sincero, né, e grato, só entender que a vida dele pertence a Deus, né? Então, né, a gente às vezes ora, jejua, né, pede para as coisas acontecerem instantaneamente, a gente quer um milagre instantâneo. Não é assim que acontece. Muitas das vezes as coisas têm que ser tratadas em nossos corações, né, para que o milagre aconteça. Muitas das vezes a gente tem, né, frutas podres no nosso coração, né, galhos podres no nosso coração que, né, impede que a resposta de Deus chegue naquele momento certo, né, o momento perfeito, que é o momento de Deus. Então muitas das vezes a gente, eu vou usar um exemplo, né, que é a mesma coisa que a história, né, assim, você pega e manda uma mensagem para alguém, né, você vai lá, digita, né, naquele momento que você está precisando, no momento que você está angustiado, no momento que você está triste, você vai escrever uma mensagem ali pedindo ajuda para alguma pessoa, né, um parente, um amigo mais próximo. Você acaba ali digitando tudo que está acontecendo, né, e encaminha para a pessoa, né, e a pessoa visualiza a sua resposta, né, dá aqueles 2 pauzinhos. Aí você acaba não tendo a resposta daquela pessoa no momento, né? Mas isso acontece porque, né? Vamos dizer que é uma situação assim que você precisa de uma resposta, né? Uma ajuda no casamento, né? Um dinheiro emprestado, né? E você naquele momento onde que você não tem mais para quem recorrer, mais o que fazer, né? Suas forças já se esgotaram, você acaba enviando uma mensagem para alguém, né? E encaminha, aí ela visualiza sua resposta, né? Sua mensagem ali, e não te dá a resposta, né? Você fica impaciente, você fica nervoso, você viu que ela visualizou e não respondeu, né? Mas por que será que ela não respondeu? Porque não era o momento certo, né, dela responder. Talvez se ela tivesse respondido para você naquele momento, né, você não ia gostar do não, né, que ela ia te dar. Você ia se frustrar, ia acabar a sua amizade. Então muitas das vezes Deus não responde, né, tão rápido assim. É porque se a resposta dele for um não, o seu coração não vai entender a resposta dele. Sua cabeça vai querer sempre que Deus responda assim, te dê aquilo que você pede, né? Aquilo que você ora, né? E muitas vezes o teu coração não está preparado para receber um não de Deus. Então Deus vai responder na hora certa, no momento certo, onde que Ele vai te entregar aquilo, o seu coração não vai se perder, você não vai, né, sair da presença dEle. Então é assim que acontece. Eu vou usar mais um exemplo, uma história que eu estava, né, vendo, onde que, né, o rapaz ele estava para atravessar um rio,
né? E era um rio raso, né? Então as outras pessoas já tinham passado por caminhos diferentes, né? E ele, com a sua fé, né, pegou e primeiro, antes de atravessar, ele pegou, né, olhou para o céu, ele orou, ele pediu uma resposta de Deus e Deus não respondeu. Ele baixou a cabeça, esperou, não viu nenhuma resposta. Ele olhou de novo para o alto, né? E mais uma vez ele fechou os olhos, orou, suplicou e esperou mais um pouco e nada aconteceu, né? E daí ele olhou para baixo mais uma vez, esperou mais um pouco, nada, olhou para o rio, pegou e foi atravessar. Quando deu o primeiro passo, beleza. Quando ele foi pegar e dar o seu segundo passo, ali tinha uma areia movediça, né? Então, na hora que ele deu o seu segundo passo, ele se afundou, né? Se perdeu. Ninguém mais encontrou ele, porque ele estava para trás de todo mundo. E quando ele caiu, né, naquela areia movediça, ele sumiu, né? E só foram, né, dar falta nele quando todo mundo chegou e viu que ele não estava ali. Quando voltaram para trás, viram que ele tinha sumido, né? Então ali, né, foi ceifada a vida dele, porque ele não soube esperar o momento certo, né? Ele pensou que Deus era que nem marido que cala consente, né? Que cala, né, consente com aquilo que a esposa está falando. Então eu creio que ele pensou que quando não via uma resposta de Deus, ele pensou que era o sim de Deus para ele atravessar. Ele pegou por conta própria, foi e atravessou, né? E ali tinha areia movediça, ele que acabou ele caindo, né? Então perdeu a vida dele por não ter a paciência de esperar a resposta de Deus. Eu creio que se ele tivesse esperado mais alguns minutos ali, né, Deus tinha respondido ele, né? Mas a sua impaciência, né, a sua ansiedade de querer rápido, de querer que acontecesse na hora que ele queria que acontecesse, acabou que, né, não deu muito certo, né? Então muitas das vezes a gente quer que Deus responda na hora que a gente quer, não quer que nenhuma aresta seja parada em nós, né? Queremos que Deus responda aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que Deus quer responder. Então muitas das vezes, né, a gente não consegue, os surdos somos nós mesmos, que não conseguimos escutar a voz de Deus, né? E quando escutamos, né, fechamos o nosso ouvido porque não queremos que aquilo, né, seja a resposta dele. Amém? Então eu tenho um amigo que ele sempre fala que Deus nunca responde, nunca ouve ele. E esse tempo atrás, né, Deus acho que já estava, né, não sabia mais o que fazer, o que falar para ele, né? Pegou e ele orando, né, pedindo a resposta de Deus intensamente, não sabia mais o que fazer. Esse que ele pegou e foi trabalhar, né? Ele tem uma netinha, né, bem novinha, e essa netinha dele rasgou um versículo da Bíblia, né? Tirou assim, ela nunca fez isso, a Bíblia era deixada na cabeceira e ela nunca tinha feito isso, né? Naquele dia ela pegou e sem querer não, né? Era a resposta que ele precisava e ela rasgou a Bíblia ali, né? E todo mundo brigou com a menina, né? Falaram para ela nunca mais fazer, deram uns tapas na mãozinha dela ali, não faça mais isso, não pode, né? Isso aqui é sagrado. Mas ninguém deu conta de olhar o que estava escrito ali, né? Que ela, né, qual que era o capítulo que ela tinha, né, estragado ali. Então se passou alguns dias e esse rapaz, né, ficou com aquilo na cabeça, o Espírito Santo ficou mexendo no coração dele e ele pegou, né, e ligou para a esposa, parou o carro
ligou para ela e falou assim, viu, qual que era a parte que nossa netinha lá arrancou da Bíblia? Tem como você ler ou me encaminhar aqui pro WhatsApp? E ela pegou, né, e leu para ele, e era aquilo que, né, ele precisava ouvir, Deus falando com ele, e ele estava, né, surdo, estava cego, né, para escutar, não estava com o coração sensível a entender a voz de Deus, né, como Deus age, né, nas respostas. Então ele pegou, né, ele escutou, né, a palavra, estava escrito assim, confie, né. Então ele precisava, né, realmente descansar o coração e confiar, e era aquilo que ele vinha pedindo em orações. Ele não sabia mais o que fazer, que caminho tomar, que decisões tomar, e Deus, né, deu a resposta para ele ali, e ele não deu atenção naquele momento, né. Teve que o Espírito Santo incomodar para ele ver, né, o que Deus está falando. Então quando ele leu, né, a esposa dele leu, e eles, né, refletindo na palavra, viram como o amor de Deus é tão bom, começaram a chorar, se emocionar com a resposta de Deus, né? Então Deus responde, né? Basta a gente, né, estar com o coração sensível a todo momento, a entender, a esperar o momento certo de Deus falar com a gente, né? Você quer falar com Deus, né? Você quer a resposta de Deus? Está aqui, ó. A resposta de Deus é isso, né? Está na palavra dele. A resposta para tudo em nossas vidas está na palavra dele. Então Deus responde. Deus deixou um manual, né? Um manual aqui de sobrevivência para todos, né? Aqueles que tiver sede de buscar, né? Então aqui é a palavra de Deus, é a resposta para todas as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, toda a nossa impaciência, todo o nosso temor, tudo que não vem de Deus. Para tudo a resposta está aqui, né? Então não há incerteza se a gente esperar, ter paciência, entender os processos, os tratamentos que Deus tem conosco em nossos corações. Então que possamos, né, a todo momento ficar com o coração sensível, né? Se a gente procurar, né, uma resposta que é pessoal, uma resposta que eu preciso ter para uma decisão, que esse trabalho eu devo fazer, que trabalho eu devo ir, se eu devo sair, se eu não devo sair, se eu devo comprar aquilo, se eu não devo comprar aquilo, né? Se Deus não respondeu, não se mexe, né? E se Deus respondeu um não, não faça. Se Deus respondeu sim, vá lá e faça. Mas tenha um coração, né, sensível a escutar o não, a escutar o sim, e a entender que o silêncio é permaneça, não se mexe. Amém? É essa palavra que eu tenho para cada coração no dia de hoje. Espero que, né, ela tenha sido lançada em solo fértil. Espero que ela tenha, né, sido lançada em corações aí dispostos a entender a palavra de Deus, a conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Vamos fazer uma oração agora, finalizando, né? Amém? Então vamos lá. Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Tenha certeza, Pai, que tudo tem um tempo certo para acontecer, um tempo perfeito, que é só o tempo do Senhor. Obrigado, Pai, que possamos ter um coração disposto a entender os processos em nossas vidas, o tempo de tudo. Há tempo para tudo em nós, tempo de viver, é tempo de trabalhar, é tempo de ser feliz, é tempo de tristeza, há tempo de morte, há tempo para tudo nessa vida. Que possamos esperar o seu tempo perfeito e agradável. Obrigado.
Obrigado, Pai. Coloque em nós um coração disposto a entender os processos que o Senhor tem em nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para superar tudo aquilo que devemos superar. Que possamos ter um coração sensível a escutar a sua voz a todo momento. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Te amamos e te louvamos. Amém, Pai.